Olá, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Bom dia para todos, a paz do Senhor. Quero falar aqui de homens e mulheres que foram bem-sucedidos na Bíblia Sagrada. E falar também de personagens bíblicos que tiveram uma vida de decepção. Gostaria de começar aqui falando de Saul. A Bíblia diz que Samuel, ele foi até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, porque Deus não suportava mais as atitudes de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus deu uma grande oportunidade para Saul. A palavra de Deus nos diz que Israel clamava por um rei e até dizia: Deus, as nações têm um rei e nós não temos. E Deus falou para Samuel: Samuel, não é a ti que eles rejeitam, mas eles estão rejeitando a mim. Porque quando eles clamaram por um rei, Samuel era o juiz de Israel, Samuel era sacerdote em Israel. E eles estavam rejeitando Samuel e pedindo um novo rei, pedindo um rei. E Deus então constituiu Saul. Saul foi rei em Israel, mas a Bíblia diz que Saul não valorizou aquilo que Deus lhe entregou. Tem pessoas que não valorizam aquilo que Deus lhe dá, o privilégio. Muitos não alcançaram aquilo que você alcançou. Valorize aquilo que Deus entregou na sua vida. E assim aconteceu com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O modelo de Saul também é Esaú. É até parecida a sonância, né? Esaú, a Bíblia diz que era o filho primogênito. E ele não valorizou, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um guisado. Perdeu a progenitura para Jacó. E agora Saul também perdendo o seu reinado, Deus entregou para Davi. Olha aí, você já começa a ver a diferença daqueles que jogam fora aquilo que Deus lhe entrega e aqueles que Deus lhe concede a oportunidade para triunfar. Deus agora rejeitando Saul, entregou o reino de Israel para Davi. Davi foi um homem bem sucedido, porém teve as suas falhas, os seus tropeços, e a família até passou por dificuldade devido às suas atitudes. As consequências vieram para Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Embora Davi teve as suas falhas, Deus o chama de homem segundo o meu coração. Também há modelo, há exemplo de pessoas que triunfaram. Abraão obedeceu. Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu a Deus, saiu do meio da parentela e foi para a terra prometida, a terra de Canaã. E através de Abraão veio Isaac, veio Jacó, as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos, da tribo de Judá, saiu um Salvador. De onde veio o Salvador Jesus Cristo, que salvou a humanidade. E isso foi confirmado lá em Samaria, quando os homens de Samaria disseram: mulher, não é pelo que tu crê, não é pelo que tu fala que nós cremos, mas nós mesmos vimos e ouvimos que esse é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa palavra Salvador do mundo, ela foi falada na linguagem egípcia, foi direcionada para José, quando os egípcios chamaram ele de Zafanate-Paneia, Salvador do mundo. Então Abraão, ele abraçou aquilo que Deus o entregou. Ele não olhou para o olhar da carne, ele olhou para o olhar espiritual. Até aconteceu um momento onde a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O sobrinho de Abraão, Ló, estava na trajetória com ele, estava andando com ele. Mas os seus pastores começaram a entrar em contenda. E Abraão disse: não tem como mais a gente andar junto. A própria Bíblia diz: poderão andar dois juntos, se não estiverem de comum acordo. E agora Abraão chama Ló e diz: meu sobrinho, nós não podemos mais andar junto. Escolhe por onde tu quer caminhar. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E agora Ló, com o olhar material, olhar humano, olhar carnal, olhou para as campinas verdejantes do Jordão e disse: tio, eu quero essa parte. Abraão ficou com a parte inexpressiva, a parte seca, montanhas, pedras, parte seca.
Só que lá na frente, como Abraão estava na promessa, Abraão estava na direção de Deus, Deus honrou, e Deus honra, meu amigo. Não saia da promessa, terra lá baixúbia. Não saia debaixo da promessa, continue na expectativa da promessa. Abraão, então, lá na frente, a terra que ele escolhe se tornou Jerusalém, se tornou Canaã. E Ló, a terra verdejante que ele escolheu, se tornou Sodoma e Gomorra. Então nós já vemos aí a diferença daqueles que triunfam, daqueles que fracassam. E Ló fracassou, porque a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Na Bíblia nós vemos vários exemplos assim. Davi, ao ponto que ele triunfou, Saul pereceu, até a sua descendência pereceu. Homens que triunfaram, como Araúna. Araúna era um homem rico, tinha terras. E Davi quis comprar a terra, quis comprar terrenos de Araúna para construir o templo. Araúna não queria vender, queria doar o terreno para Deus, para a obra de Deus. Muitas das vezes, e Araúna foi muito abençoado. Muitas das vezes, as pessoas têm patrimônio, as pessoas têm bens materiais, mas eles pensam só em si próprios, eles não pensam no reino de Deus, eles não pensam no trono de Deus. Até homens ímpios como Ciro na Babilônia, ele foi um homem do coração aberto. Quando Israel completou 70 anos no cativeiro, Ciro liberou Israel para sair da terra da Babilônia, que estava preso. Quando Israel chegou na terra prometida, eles foram reconstruir o templo, e ali os samaritanos vieram acusar eles, perante Artaxerxes, perante o reino daquela época, e eles buscaram na chancelaria que Dario tinha liberado o povo, que Ciro também tinha liberado, que Dario tinha abençoado a vida deles para eles saírem de lá, e ainda concedeu riquezas, dinheiro, materiais, bens materiais, para construir e reerguer o templo novamente. Homens de Deus investiram. A Bíblia diz que quando Salomão foi construir o templo, até o rei do Líbano enviou madeiras pelo rio Nilo para a construção do templo de Salomão. Naqueles tempos, a obra de Deus não tinha dificuldade, porque as pessoas investiam na obra de Deus, as pessoas abriam o coração para ajudar. Vemos isso, exemplo, na igreja apostólica. Quando, na igreja apostólica, a Bíblia diz que não tinha falta de nada. O povo era próspero, o povo era abençoado. Teve muita gente na igreja apostólica que foi abençoada na igreja primitiva, mas tiveram alguns que foram fracassados. Como Judas Iscariote teve uma vida de fracasso porque traiu a Cristo. Enfim, muitos tiveram vida de derrota, de fracasso. Mas aqueles que permanecem, que perseveram em servir a Deus, esses obtêm conquistas de sucesso. Eu poderia hoje pregar aqui uma mensagem pela fé, porque é um outro tema, mas eu vou, pela fé aqui, profetizar na tua vida e dizer: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. No Salmo 37, versículo 25, o salmista Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ageu capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, Isaías 45, eis que vou adiante de vós e abrirei as portas, e as portas não se fecharão, porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. Então nesta hora, você que ouve essa palavra, ainda dá tempo de você mudar o pensamento, mudança de caráter, mudança de vida espiritual. Tem uma vida espiritual regada com a presença de Deus. Tem uma vida espiritual dedicada a Deus. Não compensa você servir ao mundo. Não compensa servir ao pecado. Não compensa estar largado dos caminhos de Deus. Esteja debaixo da graça, debaixo da promessa. Todos os homens e mulheres que estiveram debaixo da promessa foram abençoados. Mas os que saíram pereceram. A exemplo disso, nós vemos a vida de Sansão. Sansão saiu fora dos parâmetros de Deus, perdeu a sua vida, foi morto, perdeu seus olhos, perdeu os olhos, eu digo até perdeu a visão. Primeiro ele perdeu a visão, depois perdeu os olhos, porque quando ele perdeu a visão foi quando ele começou a desobedecer a Deus e os seus pais. E aí ele perdeu essa visão espiritual a tal ponto que os filisteus, ele morreu
ali no templo de Dagom, e ali os filisteus arrancaram seus 2 olhos. Perece, não venha perecer. Por isso que a Bíblia diz: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O jugo de Jesus é suave e leve, e ainda encontrará descanso para as suas almas, para a sua alma. É isso que eu quero profetizar nesta mensagem. Quero pedir para você aqui que ouviu essa mensagem, colocar em prática essa maximização, esse potencial que está dentro do teu coração, dentro do teu ser, tem um potencial. Como disse Myles Moore, maximize seu potencial. Coloque para fora esse potencial. Todos nós temos um potencial. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é no dia de hoje, com essa mensagem, que vai mudar a tua história da tua vida. Você vai sair da depressão, vai sair do desânimo, do marasmo, do calabouço, do anonimato, e vai triunfar para Deus. Porque Filipenses 4,13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Profetizo hoje aqui como profeta de Deus. Eu profetizo hoje a mudança de vida, a mudança da tua história. Você será um dos que vai triunfar. Dedica a sua vida a Deus. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Doe daquilo que você tem para a obra de Deus. O teu amor, o teu carinho, as suas finanças. Doe tudo. De tudo um pouco você pode doar para Deus. O amor, o teu carinho para com o próximo. A sua ajuda humanitária para com os pobres. E para com a casa de Deus. E para com os missionários que estão lá fora pregando. Faça isso. O que Deus te entregou, não fique guardando tesouro na terra. Porque tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Um dia nós vamos prestar conta para Deus. E Deus vai falar para muitos: e aquilo que eu te entreguei na terra, e as riquezas. Eu vejo muitas pessoas ajuntando tesouro na terra. E vai ficar tudo aí. Tudo vai ficar aí. Do tesouro que Deus te deu, compartilhe, reparta. E você terá um tesouro no céu, em abundância. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe grandemente. Peço que você compartilhe esse vídeo. Peço que você se inscreva no meu canal aí do Pastor Paulo Moura no YouTube. E me siga nas redes sociais. Sempre você terá uma palavra ao teu coração. Um grande abraço. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém.